Querido Deus Pai, somos gratos a Ti porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado das nossas vidas. E aqui estamos nesta noite, Pai, para receber as instruções através da Tua palavra e através do Teu servo que vai ministrar. E assim abre a nossa mente, tira todo o impedimento, as dificuldades e o nosso coração também. Abre, Pai, e tira toda a resistência para guardar esta palavra maravilhosa. É o Teu servo que vai ministrar, continua dando ele, Senhor, a facilidade de entender e compreender, porque Tu é o Deus que revela, Tu é o Deus que mostra, Tu é o Deus que traz clareza nos Teus ensinamentos para que todos nós venhamos entender e compreender de maneira firme. Pai bendito, assim, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra a sua Bíblia aí, mais uma leitura nós vamos fazer, por gentileza, Atos capítulo 20. Nós vamos ler Atos capítulo 20, nós vamos ler do versículo 17 até o 38, uma breve leitura. Encontraram os irmãos? Atos capítulo 20, vamos ler aí a partir do versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Meus irmãos, aqui nós vamos começar a estudar o livro de Efésios no próxima terça-feira, e antes de cada livro nós estamos na nossa série As Epístolas da Prisão, a Graça que Liberta,
que são as cartas que Paulo escreveu aos Efésios, Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. E antes de cada uma dessas cartas, nós vamos fazer e analisar a fundação dessas igrejas, como elas se deram. Aqui, no capítulo 19, nós vemos a fundação da igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso, que é o que nós vamos estudar, entrar capítulo a capítulo na próxima terça-feira. Então, precisamos contextualizar como é que se deu a chegada do Evangelho nesta cidade. Éfeso era uma cidade situada ali na região da Ásia, e era uma cidade proeminente, muito importante, sobretudo sobre o aspecto comercial. Éfeso era uma cidade que nós podemos chamar, se compararmos aos dias de hoje, era como se fosse uma São Paulo, como se fosse Nova York, uma cidade desse porte para o mundo daquela época. Era uma cidade grande, uma cidade que tinha potencial econômico, muito populosa para os padrões da época. Estima-se que a cidade tinha, na época que Paulo esteve ali, entre 250 a 300 mil pessoas que moravam naquela cidade. Isso, para os padrões daquela época, era muita gente. Proporcionalmente falando, é como se hoje fosse uma cidade de 2, 3 milhões de habitantes. Era como se proporcionalmente fosse como Manaus, representando todo o estado do Amazonas. Manaus tem a metade da população do estado inteiro. O Amazonas tem hoje 4 milhões de habitantes. Só Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, Éfeso era essa cidade muito importante. Era uma cidade também muito pagã. Ela tinha um caldeirão de culturas, religiões, filosofia e, sobretudo, a marca do paganismo na cidade de Éfeso se dava no templo da deusa Diana, ou a deusa Diana era como ela era chamada pelos romanos, mas os gregos atribuíam a essa divindade outro nome, a deusa Ártemis. Mas tanto um nome quanto o outro se trata da mesma potestade maligna, da mesma divindade pagã. E Éfeso era o centro do culto a essa deusa. Inclusive, essa deusa, ela era simbolicamente a deusa da fertilidade. Portanto, o culto oferecido a Diana era um culto extremamente erótico, promíscuo, envolvia inclusive o que se chamava das sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais, tinham relacionamentos sexuais dentro do culto como uma forma de adorar a essa deusa. Portanto, este era o cenário desta cidade, uma cidade extremamente pagã, extremamente cheia de outras culturas e filosofias, e como uma cidade cosmopolita por natureza, era uma cidade que tinha uma diversidade de povo. E tinha ali também muitos judeus que ali habitavam, inclusive tendo uma sinagoga em que os judeus tinham o hábito de se reunirem de sábado em sábado. E é nessa cidade que o Evangelho chega, que nós vamos refletir e analisar o início dessa igreja que é plantada por Paulo, e ela vai se tornar um farol que vai iluminar toda a região da Ásia. Vai ser um farol cujo evangelho será posto no lugar, numa cidade, numa região extremamente importante, que vai promover toda a transformação ali no seu entorno. E a transformação que acontece em Éfeso serve para nós como um testemunho poderoso do impacto que o evangelho pode causar numa sociedade, mesmo num local hostil, mesmo num ambiente completamente dominado pela idolatria, como era o caso de Éfeso. Mas o evangelho anunciado, o evangelho que chega nesta cidade, chegou, cresceu e transformou e causou um completo rebuliço naquela cidade, que é o que nós vamos ver aqui nesses dois capítulos, nesse capítulo 19 que nós lemos. Na verdade, o capítulo 19 inteiro relata todos os acontecimentos que se deram nesta cidade, em Éfeso. Então, nós poderemos extrair aqui fortes lições de como o evangelho tem poder para mudar uma cultura, para mudar a realidade de uma cidade, e que talvez nós nesta noite
precisamos pedir do Senhor e do seu Espírito Santo que Ele restaure em nós esta chama e esta capacidade de compreender e de entendermos que o Evangelho é muito mais do que uma regra de normas e de boas condutas que melhoram a gente como pessoa. O Evangelho é muito mais do que um conceito de melhor fazer. Eu sou crente, agora eu sou todo certinho, não faço mais coisas erradas, sou todo politicamente correto. O Evangelho é muito mais do que um manual de ética social. O Evangelho não foi feito para melhorar as pessoas. O Evangelho foi trazido para transformar e mudar as pessoas. Não foi para melhorar uma sociedade, foi para transformar o contexto de toda uma sociedade, de toda uma cidade. Nós temos que resgatar, irmãos, esta compreensão de que a palavra de Deus que temos em nossas mãos, ela é poderosa para fazer transformações profundas na realidade onde nós estivermos. Porém, nós vamos analisar aqui qual foi o evangelho que Paulo trouxe e como ele anunciou esse evangelho. Nós precisamos entender que o Evangelho precisa ser não apenas transmitido de uma forma intelectual. O Evangelho, ele é transmitido com poder. O Evangelho é poder de Deus para mudar o ser humano. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho não é uma religião. Às vezes nós somos perguntados, o que é que você... Não, eu sou crente. Ser crente não define quem segue ou não segue o Evangelho, porque todo mundo pode ser crente em alguma coisa. O bandista é crente na religião e na doutrina, o bandista dele. O católico é crente na sua cultura católica e na sua filosofia e ideologia católica, mas o Evangelho não é um conjunto de crenças, apesar de terem dogmas e ensinos que precisamos acreditar. Aqui é uma questão muito tênue. O Evangelho é muito mais do que uma cartilha teológica a ser seguida. O Evangelho é o poder de Deus que transforma a realidade e a vida das pessoas. E foi este Evangelho que Paulo trouxe para pregar em Éfeso. Não só em Éfeso, mas aqui o relato de Éfeso é muito característico. A fundação da igreja de Éfeso nos revela muito este poder. Quando Paulo escreve também para os coríntios, ele fala a mesma coisa, quando ele está defendendo o seu apostolado, diante da igreja de Corinto, que estava questionando Paulo, será que tu és apóstolo mesmo? Afinal, tu nem andaste com Jesus, e questionaram o apostolado de Paulo. Ele diz, olha, ó Coríntios, eu cheguei a vocês não anunciando um evangelho de ideias, de pensamentos, mas eu trouxe um evangelho que é o poder de Deus. Eu entreguei a vocês um evangelho que é manifestação de poder. Então nós vamos ver, irmãos, que nós precisamos restaurar e pedir que Deus nos use. E isso aqui nós temos que sair nesta noite aqui, compreendendo essa necessidade. Eu preciso ser um instrumento do poder de Deus, onde eu estiver, para causar um rebuliço, se necessário for, por onde eu passar. Se nós vivermos um evangelho que não causa incômodo em ninguém, irmãos, desconfiemos se estamos vivendo um evangelho de poder, porque o evangelho incomoda. O evangelho genuíno, vivido como a palavra de Deus nos revela, ele traz mudanças, traz incômodo, traz rebuliço. Quando o evangelho chegou em Tessalônica, capítulos antes aqui, acho que é capítulo 17, o evangelho chega em Tessalônica, só para contextualizar que Paulo adotou o mesmo pacote, o evangelho que ele levou foi com o mesmo pacote, foi palavra e poder, palavra e poder. Quando ele chega em Tessalônica, a população de Tessalônica diz, aqueles que têm alvoroçado o mundo, transtornado a realidade do mundo, também chegaram aqui, vamos expulsar da nossa cidade. Veja só, irmãos, o evangelho chegava, transtornava, causava rebuliço, incomodava. Hoje os cristãos passam despercebidos pelos lugares,
porque eu não quero incomodar, porque eu não quero fazer nada. Nós não queremos nos expor, mas o Evangelho causa transtorno, causa rebuliço, causa problema, causa confusão no meio social. Então foi em Tessalônica, causou rebuliço. Em Éfeso, causou rebuliço. Aos Coríntios, causou rebuliço. Veja que onde Paulo levava a pregação do Evangelho, causava um rebuliço, causava um incômodo naquelas sociedades. E aqui nós vamos ver justamente isso. A igreja em Éfeso, na verdade, se nós voltarmos no final do capítulo 18, podemos considerar que o começo da igreja em Éfeso surge no capítulo 18 ao final. Paulo, no capítulo 18, está terminando a sua segunda viagem missionária. E nesse final dessa sua viagem, ele pega 2 discípulos seus, que são da cidade de Corinto, que foram ganhos para Jesus em Corinto, é um casal, que se chama Priscila e Áquila. Paulo pega esse casal lá de Corinto, e Paulo, de passagem, voltando para Antioquia, passa por Éfeso e chega assim, e fala para esse casal, Priscila e Áquila, fiquem aqui em Éfeso, e lá eles já começaram a fazer um protótipo de um trabalho evangelístico na cidade de Éfeso. Quando então, nesse intervalo em que da segunda viagem missionária de Paulo para a terceira viagem, surge Apolo, que está aqui no final do capítulo 18. Apolo, que está no capítulo 18, versículos 24 ao 28, chega em Éfeso também. A igreja em Éfeso inicia então com Áquila e Priscila, e é engraçado que a Bíblia sempre fala Priscila e Áquila, que a Priscila é a esposa, a Áquila é o marido, por que será, né? Então ele sempre faz referência, na Bíblia você vai ver, sempre tem a Priscila primeiro e Áquila depois, e a esposa primeiro e depois o marido. Inverteu, eu acho que essa Priscila era uma mulher muito boa, né? Muito importante, porque ela via sempre na frente do marido, era Priscila e Áquila. Então a igreja surge, o início da igreja em Éfeso começa com Priscila e Áquila, que chegam naquela cidade, deixados ali por Paulo. Em seguida, Apolo começa a pregar ali. Apolo era um judeu, crente em Jesus, ele era da cidade de Alexandria, e segundo o relato aqui de Atos, capítulo 18, verso 24, Apolo era um homem que era eloquente, falava muito bem, e era poderoso nas Escrituras, ou seja, profundo conhecedor da palavra. Mas era um homem que tinha um ensino de um evangelho incompleto, porque ele anunciou o evangelho para os éfesos, em que ele não trouxe ao conhecimento deles o poder do Espírito Santo. Ele anunciava o evangelho, falava, e aqui você observa que tem uma expressão utilizada, que é principalmente no versículo 8 do capítulo 19, se referindo a Jesus ou ao evangelho como os do caminho. Atos dos Apóstolos começa a chamar os cristãos como aqueles que são do caminho. Era como se fosse uma seita, aos olhos dos judeus. Os cristãos eram tidos como uma seita. Quem é esse camarada? Quem é esse Paulo? Esse aí é aquele que segue a seita do caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em Atos dos Apóstolos, então, os cristãos, esse nome de cristão só foi ser atribuído ao final do livro de Atos. Mas eles eram conhecidos como os do caminho, que seguem um outro caminho aí, que seguem um caminho que dizem que é o único caminho. Apolo anunciava esse caminho, anunciava esse Jesus, mas o ensino de Apolo limitava-se apenas ao batismo que João veio trazer, o batismo do arrependimento, lá que João anunciou antes e preparando o caminho para Jesus. Ou seja, o ensino de Apolo, ele era um homem eloquente, conhecedor, instruído, versículo 25 diz, ele era instruído no caminho do Senhor. E aqui é interessante, irmãos, porque essa expressão instruído no caminho, provavelmente Apolo foi alguém que aprendeu e ouviu falar sobre este Jesus e creu, mas não tinha experiência do Espírito Santo. Quantos crentes não vivem assim? São instruídos no caminho, mas não experimentam o poder de Deus. São instruídos e versados nas Escrituras, falam de forma eloquente, transmitem a palavra de forma poderosa, ousada, mas são instruídos apenas
Nos conhecimentos racionais, lhes faltam o conhecimento do poder do Espírito Santo. O centro da mensagem hoje da chegada do Evangelho a Éfeso é essa chegada de uma mensagem que é poderosa, que ensina, que muda, mas que manifesta-se com poder e glória. Então o Evangelho começa a chegar. Paulo então começa no capítulo 19, esse é o cenário antes de Paulo chegar. Priscila e Áquila estavam lá, já eram discípulos de Paulo, eles corrigiram um pouco Apolo. Apolo chegou e ensinou, muitas pessoas creram no ensino e na pregação de Apolo, mas quando Paulo chega na sua terceira viagem missionária, ele inicia por Corinto, depois ele vai para Éfeso, e se estabelece em Éfeso, já estamos no capítulo 19, verso 1, ele inicia e se estabelece em Éfeso, e fica ali um bom tempo. Quando ele chega lá, ele vê um grupo, olha só o versículo 1, capítulo 19, verso 1, Paulo chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Veja que já tinham crentes em Jesus ali. Por mais que a pregação de Apolo não tenha sido completa ao trazer o Espírito Santo, mas já tinha discípulos que já tinham recebido o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas lhes faltava algo. Paulo então chegou lá e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Porque Paulo, irmãos, o evangelho de Paulo era assim, era pregação, era Jesus e era poder, era pregação, era Jesus e era manifestação de poder, era Jesus crucificado e o Espírito Santo enchendo e revestindo os cristãos e os discípulos. Irmãos, nós estamos fazendo o quê com as nossas pregações? Nós estamos buscando esse revestimento de poder, a esses mesmos Efésios, que na carta aos Efésios, se não me engano, no capítulo 4, nós vamos estudar esse capítulo, Paulo fala, escrevendo aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito de Deus. Veja que nós temos que resgatar o poder do Evangelho, por isso o tema desse segundo estudo é Éfeso, avivamento e crescimento da igreja. Se quisermos ver a igreja crescer, o reino de Deus se expandir, tem que ter poder do Espírito Santo no meio. Tem que ter a unção do Espírito Santo, não adianta só eloquência, não adianta só ser versado e conhecedor, instruído nas obras e nos caminhos e nas escrituras, como foi Apolo, tem que ter poder para fazer o que aconteceu em Éfeso, tem que ter poder do Espírito Santo. Então Paulo reserva e separa, aqui estamos no versículos 1 ao 7 de Atos 19, Paulo chega, verifica esses poucos discípulos, que só apenas conhecem o batismo de João Batista. Se você olhar com calma aqui, Paulo então começa a corrigir. João Batista foi um homem importante, foi um profeta. Jesus mesmo disse, João Batista, dentre os nascidos de mulher, foi o maior. João Batista é algo importante, mas espera aí, esse ensino de vocês não está completo. E o Espírito Santo? Não sei nem que havia Espírito Santo, e tem isso, Olha aqui, é isso que eles dizem aqui, versículo 3. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Aliás, versículo 2, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe um tal de Espírito Santo. Irmãos, como nós estamos precisando voltar a estar aos pés do Espírito Santo e receber este poder pentecostal em nossas vidas. E Paulo, então, vocês foram batizados nesse batismo de João, veja que no versículo 5, ele batizou de novo nas águas, esse pessoal, olha só, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. Vocês foram batizados no batismo de João, mas espera aí, vocês já creram em Jesus, mas não é o batismo de João que faz vocês serem uma nova criatura, é o batismo em Cristo Jesus. Então ele vai e batiza em nome de Jesus, e aí agora, impondo-se-lhes as mãos, Paulo orou sobre eles, e o Espírito Santo de Deus encheu aqueles 12 homens, e falavam tanto em línguas, como também profetizaram. Eram ao todo 12 homens, 12 discípulos.
Paulo impôs as mãos. Irmãos, a gente faz oração, a gente faz vigília, e ora, e bota a mão em cima, e ora, 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 e não sai ninguém batizado. E aí a gente vai e faz outra campanha, batismo do Espírito, aí faz uma semana, e vai orando, e vai orando, e vai orando, ora, 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 bota a mão, e fala, e grita, e esperneia, glória a Jesus, e ninguém sai batizado. Qual é o problema nosso, meus irmãos? O que é que está acontecendo conosco? Será que está faltando? Será que Deus fechou a torneira? Era só esses homens que faziam isso? Se você olhar para o relato de Atos capítulo 10, quando Pedro chega na casa do centurião romano, Pedro está só pregando, está só falando ali de Jesus e tal, e ele está falando e o Espírito Santo desce só na pregação, o Espírito Santo enche toda a casa do centurião romano, Pedro fica admirado. Se o Espírito batizou esses homens, vai ser eu que vou negar as águas? Ele fez o inverso. O Espírito Santo inverteu, batizou com o Espírito, depois Pedro levou aquela casa inteira para ser batizado nas águas. Irmãos, alguma coisa está com problema em nós. Nós estamos com algum problema nas nossas vidas. Está faltando alguma coisa em nós. Está faltando em nós talvez uma sede por conhecer este poder. Está faltando em nosso coração o quebrantamento que esses homens tinham. Está faltando no nosso coração a ousadia de crer que o Senhor ainda tem poder para fazer essas coisas no nosso meio. Está faltando poder na nossa vida, irmãos. E eu falo isso não é só, não digo isso sob o ponto de vista aqui nosso, mas está faltando poder da igreja como um todo. A pregação hoje se resumiu a uma pregação emocional, coach. Você vai prosperar, você vai vencer. As igrejas que têm essas mensagens estão cheias, mas e o poder de Deus que transforma, que cura, que opera prodígios, que opera milagres? Onde está esse evangelho de poder? Onde está esse evangelho de poder em que uma igreja se estabelece e o tráfico cessa na sua entorno, irmãos? Onde está a igreja onde ela se estabelece num bairro, os terreiros de macumba são fechados? Onde está essa igreja, meus irmãos? Onde está esse evangelho que nós não vemos mais no nosso dia a dia? A mensagem a chegada e a fundação da igreja de Éfeso vem para nos despertar, vem para chacoalhar-nos, para nos mostrar onde está esse evangelho. Será que Cristo perdeu o poder e o Espírito Santo está dormindo, se esquecendo do que Ele tem que fazer? Ou será que nos está faltando buscar esta presença do Espírito Santo? Então Paulo começa a igreja em Éfeso com 12 discípulos. Um grupo pequenino. São 12 homens que são ali revestidos de unção e de poder para começar o que vai ser feito em seguida, em todo o contexto, todo o relato que Lucas nos dá aqui na sequência do capítulo 19. E aí no versos 8 ao 10 nós vamos ver, Paulo primeiro se preocupa em ensinar e discipular 12, aqueles primeiros poucos homens, que já tinham crido em Jesus, mas eles são revestidos de poder, são revestidos da unção do Espírito Santo. E então ele começa a fazer o seu ministério público na cidade de Éfeso, é o que relata os versículos 8 ao versículo 10. Paulo passa a pregar o evangelho agora publicamente, começando a partir das sinagogas, da sinagoga, melhor dizendo. Ele passa 3 meses ensinando o evangelho na sinagoga, onde ali havia judeus, havia gentios, se congregavam ali pessoas que já tinham uma certa crença, que já só ia para a sinagoga quem já cria no Deus de Israel, irmãos. A sinagoga era um lugar predominantemente judaico, mas existia no contexto da sinagoga dessa época, existiam pessoas de outras nacionalidades, o que nós chamamos de gentios, não judeus, até porque aqui era uma sinagoga numa cidade que era predominantemente uma cidade pagã, mas já existia a pregação,
da palavra de Deus nessa cidade. Então já tinha ali na sinagoga, já se reuniam judeus, não judeus, e quem ali se reunia, pelo menos criam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já eram crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Paulo passou a explicar, e olha a característica da forma da pregação de Paulo. Paulo era ousado. Olha só, verso 8, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Essa palavra aqui, ousada, ele significa, o significado da palavra grega para ousado, que aqui para nós é traduzido como ousado, Paulo falava com franqueza, era uma pregação clara, franca, corajosa, cheia de confiança, sem medo, sem hesitação, ou seja, ele falava de Jesus, falava que o Senhor Jesus era o Messias, que a nação de Israel esperava, e falava isso abertamente, claramente, com coragem, sem medo, sem temor, e persuadia, e muitos, e alguns, creram na pregação de Paulo. Mas veja a característica da pregação, era uma pregação ousada, corajosa, sem medo. Irmãos, porque um homem cheio do Espírito Santo, um servo de Deus, um cristão, um crente, cheio do Espírito Santo de Deus, ele não tem medo de falar da sua fé, ele não vacila, ele fala com convicção, fala com ousadia, e era este Paulo, com esta ousadia, com esta coragem, que estava pregando diante da sinagoga. Mas esse ministério da pregação na sinagoga foi por um curto espaço de tempo. As pessoas ali estavam com os corações endurecidos, empedernidos, é a versão que diz no versículo 9, é a expressão que está, mostravam-se empedernidos, corações, como é que está essa dura? Endurecidos aqui, ó, como alguns deles se endurecessem, ou seja, corações fechados. Paulo falando com ousadia, com coragem, cheio do Espírito Santo, mas os corações estavam fechados. Quem sabe, para se cumprir o que Deus falou por meio do profeta Isaías, eles escutarão, ouvirão, mas não escutarão, verão, mas não entenderão. Paulo está pregando com toda a veemência, com toda a coragem, anunciando o Evangelho. E eles então não aceitaram porque os seus corações estavam endurecidos, descrentes e ainda mais, falavam mal do caminho, falavam mal de Jesus. Paulo então entendeu, chegou a hora de sair da igreja. Olha o que Paulo fez, irmãos. A gente quer ficar só na igreja. O nosso mal é que nós nos limitamos às 4 paredes da congregação. A gente fica aqui se mordendo, a gente fica aqui dentro falando mal um do outro, a gente fica aqui criticando o grupo de louvor porque cantou errado, atravessou o hino, a gente fica criticando aquele irmão que deu uma saudação que não tem nada a ver, a gente fica dentro das 4 paredes da igreja falando mal do pastor que não orou para pregar, falando mal do caminho. Paulo estava dentro da igreja, e os crentes estavam falando mal. Veja qual a estratégia de Paulo. Vamos sair fora daqui? Vamos embora. Paulo então sai para um local público, chama-se Escola de Tirano. Ele decide sair. Vem cá, meus discípulos, não se misture com essa gentalha, vamos embora. Vamos para a escola de Tirano? Está aqui, ó, de um certo tirano, essa versão aí. Vamos sair daqui da igreja, olha que visão, vamos sair da igreja e vamos fazer a obra de Deus lá na praça. Vamos fazer a obra de Deus lá no beco. Vamos fazer a obra de Deus, vamos falar do caminho lá na feira. Vamos ensinar e falar o caminho lá no auditório da faculdade. Foi o que Paulo fez. Nós estamos nos confinando, nos conformando a pregar o Evangelho para quem já sabe do Evangelho e que só faz falar mal do caminho.
Paulo saiu da igreja, saiu da sinagoga, foi para esse local. É um local público. Escola de tirano não tem muita referência. É o único lugar na Bíblia que aparece este local, é aqui, nesse texto. Não tem outra referência para falar disso. Historicamente, também não tem muita informação o que seria essa escola de tirano, mas, por certo, se entende, se compreende que esta era um local público em que os filósofos iam para lá ensinar filosofia. Paulo se meteu no meio dos professores das universidades federais. Foi isso que ele fez. Ele foi lá para a UFAM, para o meio da UFAM, e foi pregar. Para esse mundo de esquerdista, de comunista, e foi praça pública, ele foi para um lugar público, falar do Evangelho. Mas ele foi como? Ousado, com ousadia, com coragem e, sobretudo, irmãos, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Paulo foi para esse lugar, que era um lugar de ensino público. Ia lá gente que os epicureus estavam lá, os estoicos estavam lá. Você pesquisa essas correntes filosóficas. Estoicos estavam lá ensinando, os agnósticos estavam lá ensinando, e estava lá Paulo ensinando sobre um tal de caminho. Mas que ele é a verdade, esse caminho é a única verdade e é o único que dá a vida. E foi isso que Paulo estava fazendo num ambiente público, num ambiente aberto. E se você olhar com cuidado aqui, Paulo ousadamente pregava o Evangelho nesse lugar público, e todos os habitantes da Ásia, tanto judeus quanto gregos, foram alcançados pelo Evangelho. Isso está no verso 10. Irmãos, ele não se limitou a ficar na igreja, ele foi para fora e pregou, e todos os habitantes da Ásia, olha só, todos os habitantes, Paulo alcançou uma multidão de pessoas, tanto de judeus quanto de gregos. Meus irmãos, e quando Paulo está pregando esse evangelho nesta cidade, acontecem milagres extraordinários. Veja que Paulo saiu da igreja, saiu das quatro paredes, foi para algum lugar público, ensinar e proclamar o evangelho com ousadia, com coragem, com a unção do Espírito Santo, e Deus não abandona os seus servos, irmãos. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. O evangelho é poder de Deus para transformar a nossa vida. O evangelho é manifestação de poder. E dos versos 11 ao verso 18, você vai ver que Paulo está aí nessa escola chamada Tirano, pregando o evangelho e fazendo milagres. Olha o que diz aqui o versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Irmão, milagre já é coisa fora do comum. Extraordinário é fora do comum duas vezes. Eram milagres, eram sinais, eram coisas duas vezes mais extraordinárias do que simplesmente um milagre qualquer. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, a ponto de só o lenço de Paulo, ele passava o lenço, ou levaram os enfermos, para os enfermos, os lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam deles. Irmãos, Paulo estava naquela unção de Jesus, as pessoas levavam as roupas. Olha aqui a roupa do meu filho que está enfermo lá, passava na mão de Paulo, ele tocava nos lenços, nas roupas, nos aventais de uso pessoal, as pessoas eram curadas lá onde elas estavam, os espíritos malignos eram expulsos lá de onde eles estavam. Milagres extraordinários Deus fazia naquele lugar. Irmãos, precisamos orar para pedir Deus fazer por meio de nós, não por causa de nós, mas pelo amor e pela propagação e pelo crescimento do Evangelho, para o engrandecimento do nome do Senhor. Deus precisa voltar a usar-nos para fazer milagres extraordinários no meio da igreja. Irmãos, eu entendo que os milagres não convertem as pessoas. Se milagre convertesse pessoas, lá no livro de Apocalipse vai nos mostrar
que pessoas, lá, se não me falha a memória, capítulo 14 de Apocalipse, que pessoas viram grandes sinais, Deus fazendo grandes sinais, e ainda assim não se converteram. Sinais não convertem as pessoas, mas sinais reforçam a mensagem de que o Evangelho é poder para transformar. Prodígios, milagres, confirmam a autoridade de Deus. Confirmam que o Evangelho é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente imagina, para fazer coisas extraordinárias. Esses milagres extraordinários que Paulo utilizava, despertou tanto o temor das pessoas, e aqui nós temos um relato no versículo 14, 7 pessoas, 7 homens, filhos do sacerdote, que olharam para aquilo e quiseram religiosamente, bora fazer o que Paulo está fazendo? Bora expulsar demônio ali, esconjurando em nome do Senhor, de Jesus, que esse Paulo conhece? Não tem gente que é assim, irmão? Não, vamos usar algumas fórmulas mágicas, fórmulas religiosas mágicas. A gente quer fazer o Evangelho e tornar o Evangelho uma caixinha mágica em que a gente fala algumas palavras de efeito, usa o nome de Jesus para a torta e a direita, e o demônio diz: quem é você? Esse Jesus que tu está falando eu conheço, esse Paulo aí eu também conheço, mas e vocês, quem são que estão usando esse nome de Jesus? Veja que nem diante do nome de Jesus, apesar de ser todo poderoso, os demônios foram ousados, deram uma sova naqueles 7, apanharam, pegaram uma pisa, voltaram envergonhados. E para que serviu isso, irmãos? O relato diz o seguinte, no versículo 17, isso chegou ao conhecimento de todos. O que aconteceu? Paulo conhece esse Jesus, não é só usar o nome de Jesus, ou fazer algumas formas religiosas, ou usar algumas expressões evangeliquez, usar algumas palavras-chave e achar que isso tudo está resolvido. O demônio chegou lá: eu nem te conheço, pega um pau, sai daqui, porque esse Jesus que tu está dizendo que está me esconjurando, tu nem conhece. Como é que tu quer me expulsar em nome desse Jesus que tu não conheces? E aí o versículo 17 vai nos mostrar: chegou ao conhecimento de todos, tanto de judeus como de gregos, habitantes de Éfeso, o que aconteceu com esses 7 homens, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Nós precisamos restaurar, irmãos, este evangelho de poder nas nossas vidas. Isso recai sobre nós uma responsabilidade de desenvolvermos uma vida de oração, de desenvolvermos uma vida de santificação, desenvolvermos uma vida de consagração, desenvolvermos uma vida de relacionamento com Jesus, para que nós não venhamos a sofrer este mal, chegar a expulsar em nome de Jesus. Tu nem conhece Jesus que está expulsando, e nos envergonhar diante de um cenário como esse. Isso é possível. Veja que tudo era feito, os milagres extraordinários eram feitos para promover e engrandecer o nome de Jesus. E o versículo 18 ao 20 nos mostra o verdadeiro significado do que é avivamento. Nós pensamos assim: avivamento, quando alguém fala para você avivamento, o que vem na sua cabeça? Me ajude aí, compartilhe comigo. O que vem na sua cabeça quando alguém diz: está acontecendo um avivamento ali? O que você pensa? Primeira coisa. Conversão de pessoas. Está muito espiritual, pastor Ângelo. A primeira coisa que vem na tua cabeça é o quê? Línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo. Gente caindo no toca, o cara cai assim do nada. Normalmente no imaginário comum, a gente tem assim: avivamento é salvação. Avivamento é uma manifestação dos frutos do Espírito, com línguas, coisas desse sentido. Irmãos, isso daí são, na verdade, todas essas coisas são frutos do avivamento. Avivamento, quer caracterizar o que é um avivamento? Significa arrependimento. Pois não, pastor Demétrio?
E como é que foi o entorno da igreja? O que aconteceu com o bairro da igreja? Pois é, mas esse seu relato é o imaginário de todos nós que significa avivamento. Mas isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Isso é manifestação do poder de Deus que em qualquer culto pode ter. Avivamento é o que aconteceu aqui. Avivamento é o que aconteceu no país de Gades, por exemplo, nos anos 1800 e alguma coisa, em que as pessoas caíram sobre si um profundo sentimento de pecado, cristãos e não cristãos. É uma presença divina, é uma presença do Espírito Santo que traz um senso de convencimento de que realmente somos pecadores e que não tem outra alternativa a não ser mudar de vida e se arrepender. Avivamento é o que acontece aqui em Éfeso, quando nós lemos aqui nos versículos 18 a 20. O Evangelho causou um impacto tão profundo que mudou o sistema financeiro da cidade, mudou a cultura da cidade. Não foi só de uma congregação, foi uma cidade inteira que foi impactada e mudada. Isso é avivamento. Avivamento é quando há um senso de arrependimento profundo e que isso não está restrito a um nível de congregação. Impacta e muda todo o contexto social. O Evangelho mudou a realidade de Éfeso. Veja aqui no versículo de número 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as próprias obras. Ou seja, uma multidão de pessoas e de uma hora para outra começaram: eu sou feiticeiro, eu sou macumbeiro, eu preciso de Jesus. Irmãos, porque salvação nós temos nos nossos cultos. Mas quantos foram convertidos, mudaram suas vidas completamente, impactam a sua cidade? No país de Gales, por exemplo, era uma cidade que os bares foram fechados. Quando aconteceu no país de Gales, os bares foram fechados porque foi uma manifestação tão poderosa, durou em torno de 10 anos. Você leia, avivamento no país de Gales. Fecharam-se os bares, porque todo mundo aceitou Jesus na igreja, na cidade. Mudou o contexto da cidade, irmãos. Isso é avivamento. Faz parte de um avivamento, manifestação de poder. Faz parte de um avivamento, dons espirituais, isso faz parte. Mas avivamento é uma multidão publicamente arrepender-se dos seus maus feitos. E olha só o que eles fizeram, versículo 19. Muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Sabe quanto vale um denário? É o trabalho de um dia. Um denário era o pagamento de um trabalhador por um dia de trabalho. Olha o valor que eles queimaram, 50.000 denários. 50.000 dias de trabalho foi o valor dos livros de feitiçaria e do prejuízo para a macumbaria na cidade de Éfeso que o Evangelho proporcionou. Isso é avivamento. Mudar o contexto de uma cidade, mudar o contexto de um bairro, simplesmente porque o Evangelho chegou ali e produziu um profundo arrependimento nos corações das pessoas. E diz o versículo 20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha só o que aconteceu com o Evangelho, isso é avivamento. Aí você vai ver o relato dos versículos 23 até o final. O Evangelho causou tanto prejuízo ao culto de Diana, versículo 23, versículo 24. Um ourives chamado Demétrio, olha aí, pastor. Um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos e souvenirs de Diana, e que dava muito lucro para os artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso,
Olha aí, ó, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Isso é avivamento, irmãos. Veja, Paulo estava causando um estrago no império das trevas. Paulo estava levando à falência a profissão de construtores de estátuas de Diana. Só com a pregação do evangelho, irmãos. Só um homem e 12 discípulos cheios do Espírito Santo. Olha o que aconteceu nessa cidade. E olha o que eles estão dizendo, não é só aqui em Éfeso não. É na região da Ásia inteira. Irmãos, que o Senhor nos desperte para que nós possamos voltar verdadeiramente à prática das primeiras obras que estes homens viveram. Que o Senhor nos desperte para começarmos a buscar, Senhor Jesus, nos perdoa, nos aviva, nos renova, nos enche, Senhor, nos faz entender este poder. Irmãos, nós temos um poder nas nossas mãos que se chama Evangelho e nós estamos desprezando e achando que isso não tem mais efeito algum. Deus está nos chamando, com o relato de Éfeso, está chamando a igreja, para que nós voltemos a ser essa igreja, que onde nós estivermos, a boca de fumo vai fechar, onde nós estivermos, as casas de magia vão fechar, onde nós estivermos, os bares têm que fechar, mas nós não estamos nem despertados para isso, nós não estamos nem orando, Senhor, fecha isso aqui, salva as pessoas, nós não estamos nem saindo da igreja, estamos pregando o evangelho dentro da igreja, para confortar corações de crentes feridos, para confortar corações de crentes almáticos, para trazer uma mensagem de autoajuda para a pessoa sair melhor para o restante da semana, enquanto o drogado, o traficante, está imperando na vizinhança da igreja, e a gente não está nem orando por isso, não está olhando para isso. Nós estamos preocupados com os nossos problemas pessoais, enquanto que Deus está esperando que nós nos levantemos para trazer um avivamento onde nós estivermos. É isso que nós precisamos ver. Veja que avivamento é confissão e arrependimento públicos, renúncia ao ocultismo e às práticas pecaminosas, o impacto econômico e social que causou o evangelho e o crescimento da palavra de Deus que prevalecia poderosamente. Veio toda essa confusão. Tem uma foto aí? Quero só encerrar mostrando essa foto aqui. Essa discussão que acontece dos versículos 23 até o final, em que esse Demétrio levanta e tem uma confusão. Está no estudo de vocês aí, você pode ver com mais detalhe, quem está com o estudo, mas está aqui. Isso aqui é o teatro de Éfeso. Foi nesse lugar aqui que esse Demétrio se levanta para fazer uma assembleia para dizer, bora expulsar esse Paulo daqui. Esse lugar, segundo dados aí, tem capacidade, isso aqui são as ruínas de lá, tem capacidade para 25 mil pessoas. Olha só, a cidade de Éfeso tinha em torno de 250 a 300 mil habitantes. Esse teatro cabia pelo menos 10% da população de Éfeso, era grande que só. Paulo estava aqui embaixo, aqui, ó. E aí a população gritando lá, revoltada, porque o evangelho estava trazendo o comércio da deusa Diana, levando à bancarrota. O texto diz aqui que eles estavam lá por 2 horas gritando, a grande deusa Diana, e gritando, 2 horas gritando. Imagine 25 mil pessoas e Paulo lá falando de Jesus, e 25 mil pessoas gritando. E diz o texto que é engraçado, não sabia nem porque tinha gente que estava gritando, não sabia nem porque estava gritando, mas já que é para gritar, vamos gritar. E Paulo ali falando de Jesus ousadamente, corajosamente, e a gente com microfone, ar-condicionado, televisão, YouTube, um monte de coisa, não fala de nada de Jesus, irmão. Ainda temos liberdade para pregar, e aí a gente não faz nada, irmão. O que é que nós estamos fazendo, irmãos?
Ser igreja do Senhor não é só se reunir de domingo em domingo para trazer uma mensagem bacaninha, para animar o povo, para fazer uma semana abençoada e voltar no outro domingo, para ficar de domingo em domingo recuperando as energias. Enquanto a gente precisa estar ligado na energia pura, que é o Espírito Santo, todos os dias, para ter coragem de entrar e subir no ônibus e falar: ei, Jesus tem uma palavra para você aqui, Jesus te salva, te cura, ou de repente o Senhor te iluminar e chega lá e encosta do lado aqui assim, ó, Deus está mandando te falar o seguinte, Ele tem uma salvação para ti, Ele quer te curar, está acontecendo isso, isso e isso na tua vida. Eu vi um vídeo no YouTube, um dia desse, no YouTube não, no Instagram, um camarada, dois assaltantes chegaram numa moto, e encostaram no lado de duas irmãs que provavelmente eram assembleianas, porque elas estavam naquele padrão assembleiano, coquezinho aqui, a saia aqui, sabe, aquele padrão. Aí os camaradas chegou, o motoqueiro chegou, o garupa pulou, aí ele começou a assaltar, aí a irmã na hora estava com a Bíblia na mão, começou, bora, passa o celular, aí a irmã só fez assim, ó, não tinha áudio, né, mas a gente percebeu, ela levantou a mão e começou a orar, o cara na hora já foi logo se ajoelhando. Aí as irmãs começaram lá e chegaram junto com ele, já começaram a orar. Aí no final das contas, ele já deve ter aceitado Jesus ali. E no final das contas, elas abraçaram ele. Vai no pé que irmã, meu irmão, deixa de roubar. Irmão, está faltando, tem crente assim? Tem, mas nós precisamos ser esses crentes. Como foi Paulo, como foi tantos homens da nossa época. A gente às vezes fica voltado só lá para trás, assim, lá para a história dos homens bíblicos, mas tem tantos servos de Deus que têm essa unção, têm essa autoridade. Irmãos, isso é para nós. É esse evangelho que nós precisamos. E foi aqui que Paulo começou a ter essa briga aí. Ah, Diana, que é a Deus, eu não sei o que, e gente gritando e falando, e Paulo do lado. Jesus é o caminho, é a verdade, Ele é a vida, Ele é que salva, Ele que liberta, Ele que transforma. Então, meus irmãos, aconteceu um verdadeiro avivamento na cidade de Éfeso. E para nós concluirmos, o capítulo 20 que nós lemos, relata a despedida de Paulo. Ele faz tudo isso. Imagine um pastor da sua igreja que faz tudo isso. Imagine um pastor da sua congregação como ter Paulo como seu pastor. Essa igreja teve Paulo como pastor por 3 anos. Um texto diz que ele ficou por 2 anos e pouco, outro texto diz que ele ficou por 3 anos. Enfim, entre 2 anos e 3 anos. Capítulo 20 diz que ele ficou 3 anos na frente da igreja. Capítulo 19 diz que ele ficou por 2 anos e 3 meses. Então, está na margem de erro. Paulo está se despedindo, olha, agora eu vou me embora. Capítulo 20 está dizendo isso, terminou meu ministério aqui. Mas eu ensinei vocês, em 3 anos, eu ensinei vocês, e ele já está voltando para Jerusalém, versículo 17, ele está numa cidade que fica perto de Éfeso, ele está numa cidade chamada Mileto, e de lá, de Mileto, ele manda chamar os líderes da igreja de Éfeso, que eu vou me despedir aqui. E ele diz, o Espírito está falando comigo aqui, que eu vou para Jerusalém, e só tem uma coisa que me espera lá, cadeia e tribulação. Irmão, você está aí, às vezes a gente fica achando que ser cheio do Espírito Santo é estar isento de prova, mas falar de Jesus vai te levar para lugares estreitos. Falar ousadamente com coragem de Jesus vai te levar para uma posição de cadeia, sofrimento e tribulação. Paulo diz, só me resta o que o Espírito Santo não tem outra coisa a fazer. O que o Espírito me disse foi o seguinte, vai ter peia, vai ter prisão. Paulo então se despede desses irmãos e dá instruções para eles. Cuidem do rebanho. Cuidai do rebanho. Versículo de número 28. Cuidai do rebanho. Capítulo 20, verso 28. Os presbíteros devem cuidar do rebanho e de si mesmos. Capítulo 29, versículo 29 ao versículo 31, ele diz, estejam vigilantes sobre o rebanho. Vigiem, porque vão entrar no meio de vocês lobos vorazes para vos enganar. Versículo de número 32 ao 35, ele diz, socorram ao rebanho, socorram aos necessitados. Eu não cobicei nada de ninguém, mas eu abençoei as pessoas com o trabalho das minhas próprias mãos. Façam vocês a mesma coisa. E Paulo aqui vai embora.
E Paulo se despede, e aqui Paulo não volta mais a ver os irmãos presencialmente na cidade de Éfeso. Ele dá essas últimas instruções no capítulo 20, ele anuncia as suas prisões e tribulações, e vai para Jerusalém e não volta mais para Éfeso. E aí então, a partir desse fechamento, do pastoreio de Paulo da cidade, ele só vai se comunicar com os irmãos da igreja de Éfeso quando ele escreve a carta aos Efésios. Paulo passou aqui mais ou menos 3 anos nessa cidade, pastoreando presencialmente, cuidando dos irmãos da igreja, e a carta aos Efésios foi escrita mais ou menos 3 a 4 anos depois de Paulo ter saído da frente da igreja de Éfeso diretamente. Então, foi no 7º ano, mais ou menos, de fundação da igreja de Éfeso, é que ele escreve a carta que nós vamos estudar na próxima terça-feira. Efetivamente, vamos entrar e estudar agora sim, entendendo todo esse contexto, entendendo toda a fundação da igreja. Nós vamos começar na próxima terça-feira, Efésios capítulo 1, e vamos compreender o que estava por trás do ensino de Paulo e o porquê ele escreveu a carta aos Efésios e tudo que lá está escrito. E que nós possamos, irmãos, buscar o Espírito Santo de Deus, buscar nos consagrar, nos dedicar para que tenhamos uma pregação ousada, corajosa, e que Deus possa nos usar, fazer milagres, irmãos, que Deus possa fazer milagres, prodígios. Vamos buscar, comece a orar, irmãos, ore por isso. Senhor, faz isso em minha vida, faz isso na minha casa, começa por mim, Senhor, começa a mudar a minha vida, começa a me encher do Teu Espírito Santo. Sejamos nós revestidos do Espírito Santo para fazermos grandes coisas pela obra do Senhor.